Se você cair de um navio de cruzeiro, poderá atingir a velocidade de 64 km por hora, fazendo você afundar rapidamente na água. Caso você ainda conseguir voltar, o navio provavelmente estará muito longe, tornando quase impossível ser visto. Agora, se alguém viu você cair, vai parar o navio. Mas esses esforços de resgate podem levar muito tempo, então você terá que esperar no oceano por horas, se é que eles ainda o encontrarão. Agora, se você fosse engolido por um cachalote, você seria espremido por sua enorme garganta e continuaria descendo pelo esôfago até uma série de câmaras estomacais cheias de ácidos digestivos. Esses ácidos começariam imediatamente a quebrar seu corpo, mas mesmo se você conseguisse para evitar o ácido, a falta de ar dentro da baleia faria com que você sufocasse rapidamente. Em 1848, uma grande barra de ferro atravessou o rosto e a cabeça de um homem enquanto ele trabalhava em uma ferrovia. A barra passou por trás do olho esquerdo e saiu pelo topo do crânio, e de alguma forma ele conseguiu permanecer consciente enquanto a haste era removida. Por incrível que pareça, ele sobreviveu a esse incidente, mas não era realmente a mesma pessoa. A haste passou pelo lobo frontal, e essa área do cérebro é responsável pela tomada de decisões e pelo autocontrole. Por ter sido danificado, toda a sua personalidade mudou. Ele se tornou impulsivo, errático e muito imprevisível. Em 1970, um médico removeu a cabeça de um macaco e transplantou em outro macaco, conectando meticulosamente os tecidos do pescoço à cabeça do doador. O mais incrível é que o macaco sobreviveu, recuperou a consciência e conseguiu ver e ouvir. Mas a medula espinhal não pôde ser conectada, então o macaco não conseguiu mover o corpo. Embora o procedimento tenha sido tecnicamente bem sucedido, o macaco viveu apenas alguns dias. Imagine acordar em um caixão e perceber que foi enterrado vivo por engano. Com certeza seria bastante assustador. No século XIX foram encontrados caixões antigos com marcas de arranhões no interior, tornando esta uma preocupação legítima. Devido a isso, os médicos passaram a dar orientações diferentes para evitar tais situações nos dias de hoje. A solução foi colocar cordas dentro dos caixões que subiam até o chão e eram conectadas a um sino. E se caso você acordasse no subsolo em um caixão, poderia simplesmente puxar a corda e tocar a campainha, sinalizando que ainda está vivo. É isso que acontece quando você recebe pontos. O médico enfia uma agulha na ferida e puxa-a com força para fechar a pele. À medida que os pontos mantêm as bordas unidas, a ferida inflama ao mesmo tempo que novas células começam a reparar o tecido. Depois, os tecidos conjuntivos e o colágeno começam a formar a pele. Em seguida, formam-se vasos sanguíneos para nutrir esses tecidos em desenvolvimento, preenchendo a área. E ao longo de algumas semanas, a ferida terá cicatrizado e os pontos serão removidos. Se você retirar um de seus ossos e de alguma forma moldar em um pedaço desse tamanho, você pode pensar que ele ficaria completamente esmagado pelo peso de um carro. Mas os ossos humanos são, na verdade, feitos de uma mistura resistente de minerais e uma proteína elástica chamada colágeno. E isso os torna tão fortes que uma única polegada cúbica pode suportar o peso de quase 5 carros convencionais. O que aconteceria se jogasse uma bomba nuclear em um vulcão ativo? Se ela fosse simplesmente jogada sem qualquer proteção, ela provavelmente derreteria antes de poder detonar. Mas se a bomba nuclear fosse transportada para a câmara de magma e cronometrada corretamente, a intensa explosão poderia vaporizar a lava, transformando-a num gás extremamente aquecido. Este vapor de lava se expandiria rapidamente, causando uma enorme onda de pressão. A explosão enviaria rocha derretida, cinzas e gás para a tua atmosfera. Seria uma verdadeira catástrofe. Se você acidentalmente tocasse uma serra de mesa, provavelmente pensaria que seus dedos seriam cortados. Mas nem sempre é esse o caso. Algumas serras modernas de alta qualidade realmente sabem a diferença entre a madeira e a sua pele. Assim que seu dedo entra em contato com essas serras especiais, ele detecta imediatamente a condutividade elétrica da sua pele. Isto desencadeia uma resposta mecânica imediata que para a lâmina em menos de 5 milissegundos, salvando seu precioso dedo.